Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus está iniciando o seu programa Fonte de Fé aqui na Rede Brasil de Comunicação, este canal que tem sido uma bênção de Deus para as nossas vidas. E dizer da nossa alegria, do nosso prazer de poder contar com a sua audiência, com a sua participação e interação com toda a programação da Rede Brasil de Comunicação. E, como sempre, neste programa, no seu programa Fonte de Fé, temos o propósito de crescermos juntos no conhecimento da Palavra de Deus e fortalecendo a nossa fé em Cristo Jesus. E eu quero lhe convidar, se você dispõe de um exemplar da Bíblia Sagrada, para tomar ela neste instante, fazer uso das Escrituras e, eventualmente, se você não estiver, não se preocupe, estará aparecendo aí na sua tela, a produção estará compartilhando o texto sagrado, de modo que você pode interagir juntamente conosco. E o texto que estaremos meditando nesta oportunidade, em 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos de número 17 ao versículo de número 20. Acompanhe conosco a leitura da palavra do Senhor. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Amém. Baseado neste texto, nós queremos, com a graça divina, juntamente com você, aprendermos juntos e meditarmos sobre o seguinte tema: frutificando em meio às provações. Exatamente, frutificando em meio às provações. Quando nós analisamos a palavra de Deus, nós sabemos que, como cristãos que somos, plantados ou enxertados na videira verdadeira, nós temos de Deus a incumbência de frutificar, de dar frutos. A propósito, foi o próprio Senhor Jesus, em João capítulo de número 15, trouxe para nós esta informação ou estas informações que são essenciais. Dar fruto na vida cristã é que Deus espera de todos aqueles que lhe servem. Isso está em João capítulo 15, versículo 16. Ele diz que Ele nos nomeou para que possamos dar frutos e o nosso fruto permaneça. Veja que não é um fruto apenas momentâneo, é frutos constantes. Isso mostra de que, como resultados do investimento de Deus em nossa vida, nós precisamos retribuir, nós precisamos manifestar que, de fato, servimos a Deus. E observe que, quando nós frutificamos, isso resulta na glorificação do nome do Senhor. Isso está em João capítulo 15, versículo 8. Uma vez que nós servimos a Deus, glorificamos o seu nome, não apenas declarando, pronunciando palavras, que são importantes, é claro, dizer que glorifica a Deus e até dizer glória a Deus, mas a nossa vida diária, a nossa vida cristã precisa ser um hino de louvor a Deus. E isto é evidenciado quando, em meio às provações, nós damos frutos que somos verdadeiros cristãos. Mas o grande desafio é dar frutos em um ambiente hostil. Perceba, a árvore, para que ela possa frutificar, existe todo um ambiente propício para que isso seja possível. Se o solo está sendo bem cuidado, se aquele ambiente é recomendado para aquele tipo de árvore ou aquele tipo de planta possa crescer e desenvolver-se. Mas o desafiador é quando a árvore está em um ambiente ou um solo que é um tanto quanto difícil e trabalhoso, trazendo dificuldades para que os frutos apareçam. Quando nós partimos dessa ilustração ou desta comparação, analisando a vida desta mulher chamada Ana, nós vamos perceber de que ela, apesar das lutas que estavam à sua volta, plantada em um ambiente muito difícil, marcado por vários desafios, esta mulher serve de referência para nós, como sendo alguém que frutificou em meio às provações.
Quando olhamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, vamos perceber Ana e os desafios para frutificar. Ao olharmos os traços da sua biografia, dentro desse contexto do capítulo 1, nós vamos perceber de que tudo estava contra a serva do Senhor, como se houvesse uma conspiração para que ela não pudesse desenvolver as virtudes esperadas por Deus em relação a ela. Primeiro, apenas a título de lembrança, já que esta passagem é bastante conhecida, você sabe que ela enfrentava uma provação física, o que fica evidente por mais de uma vez, a propósito, na narrativa. Se você olhar capítulo 1, versículo 2, o versículo de número 5 e o versículo de número 6, há uma expressão que é comum a todas estas passagens. Veja comigo, por favor, versículo de número 2. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. No versículo de número 5, observamos o que diz o texto sagrado quando diz: porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E o versículo seguinte, o versículo de número 6, encontramos a seguinte informação: e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Veja que por 3 vezes seguidas, o texto diz que aquela mulher não podia gerar filhos no seu ventre. Dentro da percepção de seus dias, o entendimento é de que este impeditivo era uma ação direta de Deus, uma vez que os judeus entendiam que tudo o que acontecia era ato direto de Deus. Então, se aquela mulher não podia gerar filhos, era sinal que Deus havia impossibilitado de que ela assim estivesse tendo ou gerando um filho no seu ventre. De modo que a provação física era algo que trazia dificuldades para Ana desenvolver a sua vida espiritual. Do ponto de vista humano, era um embaraço, era um estorvo, era uma dificuldade para que ela frutificasse. Mas observe que o texto não apenas aponta esta provação física, mas aponta para uma outra, o que nós podemos com certeza afirmar que era uma provação familiar. Porque perceba que em razão da impossibilidade de ela gerar filho, a lei social que influenciava ainda os hebreus na época, perceba que eu estou falando de lei social, não é a lei de Deus. A lei que permitia, na ocasião em que o marido com a sua esposa legítima não gerasse filhos, a tradição humana, a lei social permitia que este homem trouxesse para dentro de sua casa uma outra mulher, simplesmente com o propósito de dar descendência ao marido, para que a sua semente fosse perpetuada. E ele traz para dentro de casa Penina, e a partir de então começa a provação familiar de Ana. Porque observe que em razão de Penina poder gerar filhos, e o texto diz que ela teve vários, usa o termo no plural, filhos e filhas. Ela se valia desta circunstância e o próprio texto a chama de competidora. Agora imagine, dentro de um ambiente familiar em que há uma pessoa se colocando contra Ana, com o propósito de competir, de querer ser a melhor. Imaginemos como era o cenário familiar para aquela mulher chamada Ana. O versículo que nós acabamos de ler, versículo de número 6 do capítulo 1, chama ela de competidora. Observe que aquela mulher se coloca numa posição de se confrontar diante de Ana com o propósito de aborrecê-la, de irritá-la, se valendo da capacidade biológica de gerar em detrimento de Ana. Era fácil para aquela mulher? Claro que não. Mas me permita dizer que o que é ruim pode ser pior, porque o texto diz a respeito de Ana que não somente a provação física, como a provação familiar, o que sabemos que é uma circunstância muito difícil, não sei se você concorda comigo, mas uma das áreas mais difíceis de enfrentar problemas é dentro do ambiente familiar. É quando a nossa família está sendo afetada.
Eu acredito que é uma das áreas mais difíceis de enfrentar problemas, sejam eles quais forem, ainda que haja sofrimentos os mais variados, em ambientes os mais variados, mas quando diz respeito ao ambiente familiar, isso mexe com o emocional, com o psicológico, porque tem toda uma realidade espiritual no que diz respeito à família. E Ana está enfrentando isso. Mas não apenas isto, mas é adicionado aqui uma informação que é digna de nota. É que ela está enfrentando também uma provação religiosa. Exatamente. Por que provação religiosa? Porque se ela não pode gerar filhos, e esse impeditivo é por uma ação direta divina, dá-se a entender, pelo menos para algumas pessoas, de que isso era, no mínimo, como uma punição. Havia um entendimento comum, veja, eu estou falando do entendimento comum, não é a Bíblia que ensina isto, mas algumas pessoas começaram a interpretar de que quando alguém nascia com um problema congênito, desde o nascimento, é porque Deus estava punindo e castigando aquela pessoa. Era o conhecimento ou o entendimento comum que campeava também nos dias de Ana. Você vai notar de que isso perpassa não só o Antigo Testamento, lembra de Jó, quando os seus amigos quiseram justificar de que os sofrimentos enfrentados pelo patriarca eram em razão de um pecado, de uma falha moral e que Deus estava corrigindo e que Jó precisava reconhecer, pedir perdão para que pudesse ser restaurado. No Novo Testamento, isso ainda insiste a evidenciar-se na cabeça de algumas pessoas. Você há de lembrar, apenas a título de lembrança, de João capítulo 9, quando Jesus está saindo do templo, depois dele ter dito que era a luz do mundo e as pessoas não acreditaram. Diz o texto que no pátio, na área externa do templo, havia uma multidão de pessoas e entre elas várias pessoas que enfrentavam problemas os mais variados e físicos. E dentre a multidão ele fixa os seus olhos em um homem, que o texto não diz, não faz menção do seu nome, mas o chama de cego de nascimento, ou cego desde nascença. E quando Jesus foca o olho nele, ou os olhos nele, os discípulos aproveitam a oportunidade para perguntar: mestre, quem pecou, ele ou os pais para que nascesse cego? Perceba de que o entendimento que ainda persistia é que todo problema congênito era decorrente de uma penalização de Deus. Era Deus punindo, seja um pecado pessoal, cometido pela pessoa propriamente dita, ou como resultado de um pecado alheio. Sabemos que há pessoas que enfrentam determinados problemas em razão do pecado cometido, isso é fato, mas nem todo o problema é por causa disto. E em relação ao cego, Jesus disse: nem ele pecou, nem os seus pais para que nascesse cego. Jesus não estava dizendo que aquele homem não era um pecador. Ele está dizendo que aquele fato que havia ocorrido na vida dele, na vida do cego, não era decorrente de um pecado pessoal, pontual, cometido por ele, e Deus estaria punindo por conta disso. Não, Jesus disse: ele nasceu assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Mas perceba que havia esse entendimento. Agora imagine Ana por onde passasse. Se Ana chegasse numa feira, se Ana chegasse num supermercado, num ambiente em que estivesse com pessoas à sua volta, alguns olhando, meneando a cabeça, olhando por cima do ombro, não é? Fazendo algumas conjecturas, dizendo: será que ela não está sendo punida porque cometeu um pecado? Porque é uma pessoa digna de punição? Eu imagino quantos pensamentos vieram à mente de Ana, quantas noites escuras, quantas dificuldades, problemas emocionais, psicológicos que insistiam em perturbar a vida daquela mulher. Considerando este cenário, como frutificar? É possível produzir frutos positivos sendo plantada em um solo como este? É exatamente isto que Ana nos ensina, mostrando que nós não somos fruto do meio, que o ambiente em que estamos não determina quem seremos ou o nosso futuro, mas as nossas atitudes podem reverter, podem mudar. São instrumentos que Deus se utiliza, posicionamentos que Deus espera para nos fazer prosperar, mesmo em um ambiente hostil. E quando nós olhamos para esta mulher chamada Ana, cujo nome significa agraciada por Deus, esta mulher respira, mostra de que a sua vida, ela gira em torno de agradar ao Senhor. E quais são os frutos que ela dá em meio às provações? Vejamos o que diz o texto sagrado. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que entre os frutos que Ana, ela concede ou que ela expressa,
eu poderia aqui mencionar o que chamarei de fruto da adoração. Exatamente isto. Fruto da adoração. Por que fruto da adoração? Porque em razão de uma orientação divina, os hebreus que residissem distantes do santuário, do tabernáculo até então, eles deveriam pelo menos uma vez no ano mobilizar-se, empreender uma viagem até o local do santuário para que pudessem sacrificar, para que pudessem apresentar as suas ofertas em razão da distância. E se você analisar o texto bíblico, capítulo 1, versículo 3, vai dizer que Elcana, apesar das suas fragilidades, mas era um homem piedoso. E tinha uma agenda anual, que era ir a Siló, onde estava o santuário, o lugar da adoração. E ele reunia a família de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, conforme está no capítulo 1, versículo de número 3. Mas observe que no versículo de número 7 temos uma informação que preciso lhe lembrar. O texto bíblico diz assim: e assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Você percebe o que está sendo informado aqui no texto? Perceba que não bastasse a afronta anual dentro de sua própria casa, em que Penina se colocava como competidor em relação a Ana, quando eles empreendiam viagem até Siló, que era 1 quilômetro de distância, no caminho Penina irritava Ana. Veja que não bastasse o aborrecimento dentro de casa, ao ir à adoração, no caminho, na viagem, aquela mulher se colocava como um instrumento de Satanás para perturbar a vida de Ana. E o que eu acho admirável naquela mulher, em Ana, é que ela poderia e teria todos os motivos justificados de dizer ao marido, já que até no caminho ela era perturbada por aquela mulher, ela dizer para Elcana, dizer para ele assim: meu filho, me permita este ano não ir, para que eu possa ter um momento de sossego, de tranquilidade dentro da minha própria casa. Uma vez que Penina iria com Elcana, ora, naturalmente, Ana poderia pedir para ficar em casa, para ter pelo menos um momento de paz, um momento de tranquilidade, já que ela não tinha isto o ano inteiro, e até no momento da viagem para ir ao lugar do santuário, para adorar, ela também era provocada. Mas aquela mulher, ela tira a força da fraqueza, mesmo sabendo que será alvo de afronta, de palavras negativas, de palavras contrárias, mas ela não fica detida em casa, podendo estar no santuário. Ela tira forças da fraqueza e vai ao lugar da adoração, porque ela sabe que se der lugar à tristeza, se ela der lugar ao comodismo, se ela der lugar à crise de ansiedade, isso não vai trazer benefício nenhum. Ela sabe que a prioridade é adorar a Deus e ela empreende força, o que eu diria uma força acima do natural, mas nutre no seu coração um desejo ardente de adorar a Deus. É um exemplo para nós, porque conheço, você também, por certo, conhece pessoas que por menos do que isso, tudo é justificativa para não estar adorando a Deus, para não estar no templo, no lugar onde os irmãos se reúnem para glorificar a Deus, nos cultos regulares, podendo estar, mas não estão. Ana é uma mulher que tem prazer de estar adorando, tem prazer de estar cultuando, mesmo sendo afrontada. É uma adoração ultra circunstancial, que não depende da circunstância ser favorável para adorar, como há hoje algumas pessoas, me permita dizer, que vivem um evangelho utilitarista, dependendo do momento, da circunstância, se estou bem, se Deus está me dando aquilo que quero, se estou beneficiado materialmente, se estou sendo próspero, então eu vou adorar. E às vezes levanta até a mão, chora, se emociona, mas basta uma prova bater à porta e isso é o suficiente para alguém dizer: não adoro mais, não leio mais a Bíblia, não vou mais ao templo, não vou mais ao momento da adoração. Mas Ana nos ensina a dar frutos da adoração em meio às provações. Que mulher extraordinária, que pessoa importante Ana foi para os seus dias e ainda hoje o é para todos nós. Mas observe que além do fruto da adoração, poderemos aqui mencionar, dentro dos minutos que nos restam para concluirmos esta reflexão, é que além
do fruto da adoração, nós perceberemos o fruto da perseverança. Se você está acompanhando e tomando nota, veja aí, por favor, capítulo 1, versículo 11 e o versículo 15. Está escrito assim: E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ainda nesse mesmo capítulo, versículo 15, está escrito assim: Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Você percebe que Ana não desistiu, que ela perseverou e não aceitou passivamente a derrota. Eu vou repetir, ela não aceitou passivamente a derrota. Sabe o que isso significa? Você não vai encontrar em momento nenhum Deus dizendo para ela, Deus falando para ela: eu não quero que você não tenha filhos, eu não quero que você gere filhos. E enquanto Deus não tenha dito não a ela, ela creu, ela acreditou, ela perseverou em buscar a Deus, crendo que o Senhor era poderoso para reverter o quadro, a ponto dela dizer: Senhor, se tu me deres, eu te darei. E quando diz se tu me deres, não é porque ela tinha dúvida que Deus pudesse dar ou não. Talvez o que ela não sabia é se a vontade de Deus era esta, e daí se justificaria o se, não é? A questão da possibilidade de vir ou não. Mas observe de que ela persevera em crer, em acreditar. Ela não está se levando pelo ambiente, pela circunstância, ela está vendo além das provações. E em razão do seu olhar clínico e espiritual, binocular, que consegue ir além, o olhar telescópico de alguém que vive pela fé, que vai além das dificuldades, ela consegue enxergar de que Deus tem o seu caminho na tormenta, e ela crê, e ela acredita, e não desiste. Crendo, perseverando em acreditar que Deus é poderoso para fazer milagres. Observe que em sua perseverança, ela persevera orando. Isso está no versículo 10 e também no versículo de número 12. Perseverando ela em orar. Perceba que exemplo também ela nos dá. Ela não ora uma única vez. Ela não vai apenas para um círculo de oração e apresenta e esquece e o deixa de orar. Ela não se deixa levar pela circunstância a ponto de arrefecer o desejo de orar. Pelo contrário, ela continua insistindo, mesmo que o seu coração estivesse amargurado, como ela mesma diz por mais de uma vez. Ainda que a situação fosse desfavorável, mas ela continuou perseverando. Podia acontecer, Deus está no controle, Deus é poderoso, e isso motivava ela a orar, a insistir em acreditar. E eu concluo que além de crer perseverante, de forma insistente, ela concede, ela frutifica o que eu posso dizer que é o fruto da temperança, equilíbrio, domínio próprio. Porque você percebe que em todos os ambientes em que Ana está, ela é confrontada, alguém vem com uma palavra negativa. Ora, se era dentro de casa, a sua rival era Penina. Se olharmos e considerarmos a expressão de Elcana ao vê-la triste e dizer: não sou eu melhor do que filhos? Percebe-se também que há um ar de incompreensão. Quando ela está em Siló orando, alguém olha para ela e entende, e analisa, e afirma de que ela está embriagada. Mas você não vê em nenhuma destas circunstâncias Ana tripudiando, respondendo na mesma moeda, rebaixando-se às afrontas, mas você percebe o equilíbrio, o domínio próprio. E quando ela dá este fruto de temperança, Deus aparece na vida dela, renovando suas forças, concedendo a graça necessária para suportar, e ao regressar para sua casa, as portas se abriram e o milagre veio. Ela concebeu, Samuel foi gerado no seu ventre, tornando-se um dos grandes instrumentos de Deus na história daquela nação. Porque apesar das lutas, apesar das provações, ela não deixou de frutificar.
Que a semelhança de Ana, nós possamos também continuar servindo a Deus com alegria e, a despeito da situação adversa, frutificarmos de acordo com a vontade divina. Oremos neste momento em nome de Jesus. Pai querido, Deus de poder, te louvamos pela tua palavra, pela tua exortação, as advertências, Senhor, encontradas nas Escrituras, para que possamos te servir com alegria, correspondendo o grande investimento que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continua derramando da tua bênção, da tua graça, do teu favor, independente de onde os teus filhos estão plantados, se a situação é desfavorável, se o ambiente é hostil, mas tu és poderoso, Senhor, para dar a graça, para que eles frutifiquem e o teu nome seja glorificado. Assim nós te pedimos todas estas bênçãos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Estamos chegando ao final do seu programa Fonte de Fé, mas lhe convidamos para estar no próximo. O Fonte de Fé está findando nesse momento, mas a programação da Rede Brasil segue sendo uma bênção de Deus para a sua vida. E nós lhe aguardamos no próximo programa Fonte de Fé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre cada um de nós agora e para sempre. Amém.